Aloha, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Onda Quântica, quem vos fala é Selva Salerno. Hoje eu quero falar um pouco de por que dormir faz tão bem e nos leva, obviamente, ao nosso eu do futuro, ao nosso duplo. Bom, segundo a teoria do desdobramento do tempo do Jean-Pierre Gagné-Mallet, que é quem traz essa ideia do duplo, caso você não saiba o que que é, eu fiz um vídeo que já faz um tempo, explicando, o que que é a teoria do desdobramento do tempo. Eu vou deixar isso no final desse vídeo, no último card, para você ver. Ele diz o seguinte: quando nós dormimos, o nosso corpo energético, eu vou usar os termos que ele usa, tá? Independentemente deles serem ou não, verificados pela ciência, tá? Porque sim, tem muita, vamos dizer assim, tem coisa que bate com a ciência e tem coisa que nem é aceita, não é tão aceita assim, tá? Meio termo, vamos dizer assim. Então, quando você dorme, segundo ele, o teu corpo energético se desprende de você e vai ter, obviamente, com o corpo energético do teu duplo. Lá o teu duplo vai fazer essa comunicação e quando o teu corpo energético retorna ao teu corpo físico, os fluidos, né, todos os líquidos, enfim, água, sangue e outros fluidos do nosso corpo, absorvem essa informação e você termina captando isso e levando, obviamente, para o teu consciente. Sabe como é que isso funciona na verdade? Neurologicamente falando, isso tem alguma aceitação? Enfim, na verdade entenda assim, eh, quando você dorme, né, que aliás, quando você dorme bem, principalmente bem, o que que é dormir bem? É você estar descansado, é você ir descansar sem levar nenhum nível de estresse, isso é, enfim, é é ordem maior, tá, porque a pessoa que está no estresse crônico não tem nada de bom, não vai trazer nada de bom. Então, é uma das coisas que o Jean-Pierre Gagné-Mallet, ele fala assim: "Durma no estado de benevolência". O que é o estado de benevolência? É, especificamente, você não estar com o teu sistema, eh nervoso simpático ativado, ou seja, você não estar alerta, você não estar estressado, você não ficar pensando no problema. E aí você vai me dizer assim: "Selva, mas eu tenho tantos problemas, eu tenho contas para pagar, eu tenho". Se você fizer isso, entenda que, primeiro, se a tua ideia é captar o teu duplo, é você, eh, ir, né, para a esfera dele, enfim, ou então se conectar de alguma maneira com ele durante o teu sono, você não vai conseguir fazer isso, tá? Porque para você chegar no último estágio do teu sono, que é o sono paradoxal que ele fala, né, que na verdade é o sono REM, quando os teus olhos começam a ficar rápido assim, sabe? Você está dormindo, parece que você está acordado, mas não está. Quando você chega nesse último estágio, é nesse momento que você ativa, obviamente, o teu duplo. Isso segundo Jean-Pierre Gagné-Mallet. Segundo a neurociência, você ativa determinadas partes do teu cérebro chamada rede de modo padrão. Sim, porque você consegue ativar a DMN enquanto você está dormindo. E ela é responsável por você, digamos assim, fazer uma projeção do futuro, mostrar o que tem dentro do teu inconsciente, que são as respostas para as suas perguntas, ou seja, o próprio duplo. Aí você vai dizer assim: "Selva, mas então o duplo mora dentro de nós?". Pois é, segundo a neurociência, sim. Se a gente for fazer um comparativo do que o Jean-Pierre Gagné-Mallet fala em relação à neurociência, sim. Por quê? Veja bem, quando nós sonhamos, né, a gente termina ativando memórias, lembranças daquilo que nos aconteceu. Quem guarda tudo isso é o nosso inconsciente, que muito pouco se sabe. A ciência, ela sabe até uma pequena parte, né? Pequena parte desse iceberg. Inclusive, a gente conhece essa imagem da ponta do iceberg que vai até lá embaixo e é muito maior do que a gente entende. Então, até onde a ciência sabe, tanto a neurociência quanto a psicologia, o o inconsciente barra subconsciente, aí vai depender muito daquilo que você faz, daquilo que você pensa, ele guarda informações
que não traz para o consciente, apenas quando o consciente pede. Então, se o consciente pede, foca em tal coisa, o sistema de ativação reticular ascendente, que é o filtro, que é o nosso porteiro, que é aquele que deixa passar as coisas, tá? Aquele super hiper filtro, ele vai dizer assim: olha, eu quero ver borboletas azuis, eu quero falar, eu quero ter esta oportunidade, eu quero sair deste problema. Então, quando você dorme, você acessa, obviamente, esse inconsciente por meio dessa rede de modo padrão. O que é rede de modo padrão? São partes do seu cérebro que se ativam em dado momento, quando você está panguando, quando você está relaxado, ou inclusive quando você está nesse sono REM. Então, ela é responsável ou por trazer coisas, ruminar pensamentos, coisas que te aconteceu no dia a dia, você faz disso um pesadelo, ou então, de outra forma, ela é responsável por uma projeção futura, por uma visão futura. Por isso que os xamanes, eles falam tanto, né, de se guiar pelos sonhos, porque os sonhos nada mais são do que um reflexo do futuro. A gente traz muito isso, por exemplo, nas palavras do professor Siddhartha Ribeiro, né, que é um neurocientista, ó, fantástico, super recomendo os livros dele, ele fala bastante sobre isso. Então, se você quer, se você me diz assim: "Selva, eu estou passando por um problema, eu preciso resolver tal questão, preciso descobrir alguma coisa, eu preciso fazer tal coisa", eu vou dizer assim, a mesma coisa que o Jean-Pierre Garnier fala: "Durma, durma bastante, que você consegue chegar lá". Porém, com um adendo, o último pensamento que você tem que ter antes de você dormir é a solução do seu problema. E olha, é a solução, não é o problema. Não traga o problema para dentro do seu quarto, problema para dentro da sua cama. Esquece esse problema, tá? Traga a solução. Eu sei que é muito difícil a gente pensar na solução. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é programado naturalmente, biologicamente, pelos nossos ancestrais, vem lá de trás, em apenas ficar em alerta e pensar naquele problema. Por quê? Porque a gente tende à sobrevivência. O cérebro, ele quer sobreviver, ele não quer o teu sucesso. Ele não tá nem aí para você ter dinheiro, casa, carro, apartamento. Ele não quer ter problemas de sobrevivência. Então, se ele acha que tem alguma coisa que é ameaçadora, ele vai focar naquilo. Ele vai dizer para o Sara, foca naquilo. E se você foca nisso, você tem mais disso. Mas você não tem mais disso porque você atrai isso. Não, é porque você foca nisso. E você corre atrás disso o tempo inteiro. Então, para tudo e foca na solução. E outra coisa, é o que você quer, não como você quer que venha. O como, obviamente, deixa para o teu duplo que ele vai trazer, tá? Ou ele vai fazer. Combinado? Então, assim, hoje, rapidamente, após ter terminado de gravar uma aula, caso você queira essa aula para você, eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo, onde vai ser publicada, onde ela vai ficar lá, porque ela vai ficar lá somente para o grupo, onde eu falo da teoria do desdobramento do tempo, do físico Jean-Pierre Kahneman, explicada pela neurociência. Então, se você ficou curioso por conta desse vídeo, que mais? Então, corre lá no grupo, que logo, logo já estou publicando essa aula, que eu acabei de terminar, saindo agorinha do forno, ok? Então é isso, gente. Gratidão por estar aqui. Saiba que a aula daqui a pouco fica disponível. Saiba que temos a jornada Sensorium, caso você queira validar melhor tudo isso que eu venho falando. E, e é isso. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa. Grande beijo no coração. Aloha! Até o próximo vídeo.